Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai aprofundar um pouco mais na arquitetura do Docker. O Docker se divide em client e server. Basicamente, o Docker no lado do cliente se divide em dois componentes, o client e o daemon, e é o que a gente vai aprender nessa aula. Tá meio que chovendo molhado já, mas agora eu vou detalhar um pouco mais sobre como funciona o Docker Desktop. Basicamente, a gente tem o registry remoto, né? O Docker Registry, o mais popular é o Docker Hub. O GitHub também já tem os seus próprios registries. Você pode estar usando também registries privados, por exemplo, Amazon SR e por aí vai. E quando você instala o Docker Desktop, você instala esses dois carinhas aqui, ó, o client e o daemon. E esse cara, o daemon, pode estar em outro host, inclusive. Por exemplo, o meu client na minha máquina, eu posso configurar ele para acessar um Docker daemon na Amazon ou na Azure, enfim, depende de como eu quiser configurar. Mas quando você instala, você tem esses dois caras aqui do seu lado usuário. Tem o client, onde os comandos que você executa no terminal, Docker Build, Docker Pull, Docker Run, Docker Push, Docker Login, tudo é feito pelo client. E quem interpreta esse comando e executa é o Docker Daemon, que numa instalação normal está na mesma máquina, no seu Docker Desktop, mas também pode ser configurado para acessar remotamente. Beleza, e esse cara é o cara que cuida das suas container images e dos seus containers. É ele que vai verificar. Eu não tenho a container image do Node.js, então eu vou lá no registry, baixo essa container image e aí eu posso subir um container a partir dela. É ele que gerencia isso. Quando a gente dá um Docker Images, a gente está chamando o Docker Engine e ele está listando para a gente. Quando a gente dá um Docker Container ls, mesma coisa, ele está sendo invocado e está retornando para mim a lista de containers em execução. Quando eu coloco "-a", ele me mostra o container que está parado, enfim. Então, tenha em mente isso. Remotamente, eu tenho um registry ou mais registries, depende, né, de como você configurar aí no seu ambiente. E na minha máquina, eu tenho esses dois caras. Se eu quiser, eu posso apontar esse cara para um Docker Daemon remoto. Mas normalmente eles estão juntos, trabalhando juntos. E o client invoca o Docker Daemon ou o Docker Engine também. Você vai ver com esses diferentes nomes. Beleza? Então, voltando para o terminal. Docker Container ls-a. E aqui estão os nossos containers, né? Todos eles. Docker Images vai listar as imagens, ou seja, a gente está chamando exatamente o daemon e pedindo ele a lista do que ele tem lá. Aqui eu coloquei imagens em português. Beleza, e aí está a lista de Docker Images. A porta 80 está livre, né? Então eu vou executar novamente o container, que é o Docker Run 8080. Beleza. Esse cara aqui, e a gente vai rodar a versão, pode ser essa versão mesmo, só que dessa vez eu não vou usar o "-d" para evidenciar para vocês a importância de usar isso daqui, ó. Beleza, Enter. Ok, container inicializou, só que eu estou dentro do container. E agora? Eu quero fazer outras coisas e ele bloqueou para mim o shell. Para fazer isso agora, eu teria que abrir o PowerShell novamente. Eu não quero fazer isso, então eu tenho que sair fora. Ctrl C, Docker Container ls-a, e aqui estão os meus containers. Só que não é muito interessante. Eu tenho que ficar dando Ctrl C e saindo fora. Então, por isso que a gente usa o "-d". Beleza, a gente viu que a gente tem o registry. Temos o meu usuário no Docker Hub e um repositório para ele. E temos as tags, né? A gente já viu isso. Aqui também, só reforçando. Docker Registry, que é o Docker Hub em si. O repositório, que é o repositório Hello Docker, né? Esse cara aqui. Hello Docker. E as diferentes tags desse cara.
Só que, como eu disse, em muitos casos você tem também uma tag latest, que é correspondente normalmente à última versão ou à última versão estável, e a gente não tem isso. Então vamos descobrir como que faz para gerar essa versão, essa última versão. Vou dar um clear aqui, Docker Images, e aqui a gente tem as nossas Docker Images. Para fazer a versão latest, a gente vai fazer exatamente uma Docker tag, e aí eu vou escolher aqui qual container image que eu quero gerar uma tag dela. E no caso é o mesmo nome, né? Mas a versão é a versão 0.2.snapshot. Beleza? E agora o novo nome que esse cara vai ter. Eu vou selecionar, clicar com o direito. Beleza, e vamos chamá-la de latest. Ok, enter, clear, Docker Images. E aqui a gente tem a latest. Então vamos fazer o push da latest pro Docker Hub. Docker push. Vou colar o nome da minha Docker Image, latest, enter. E ele vai fazer o push para mim e enviar ela para o Docker Hub. Vai ser mais rápido porque ele já tem ela lá, então ele vai mandar só alguns metadados, então o processo vai ser mais rápido. Ele já coloca que a camada já existe, a nossa container image está no Docker Hub. Se eu der um F5 aqui, ele vai me mostrar a tag latest. Beleza, perfeito. E perceba que o hash, o image ID é o mesmo, então é a mesma imagem, só é uma tag diferente. Beleza, mas agora eu quero mostrar para vocês mais um detalhe. Eu vou novamente interromper o container, então reset factory defaults, yes, reset. Posso clicar com o direito e vir em troubleshoot também, que vai me levar para aquela tela. Ok, está inicializando, vamos aguardar. Perfeito, pessoal. Agora a gente vai executar novamente o Docker Run na porta 80 e dessa vez eu não vou especificar a versão. Na verdade, antes disso eu vou dar um Docker Images para vocês verem que não tem nenhuma Docker Image aqui. Beleza. E agora eu vou executar esse comando aqui. Enter. Da primeira vez que a gente fez isso, deu um erro porque não encontrou a tag latest. Dessa vez vai ser perfeito, porque ele vai pegar por default a latest e agora a gente tem uma latest no nosso Docker Hub. Então a latest é padrão, não necessariamente ela vai corresponder à última versão, geralmente ela corresponde à versão mais estável e você precisa fazer ou através de algum serviço de automação ou manualmente. Beleza, vamos aguardar aqui o processo de download, 400 megas, então demora um pouco. E na prática o que ele está fazendo é o que eu já expliquei para vocês. Ele está fazendo o download de lá do registry. Vai colocar ela entre as nossas Docker Images e depois vai subir um container a partir dela. Ok, inicializou. E a gente inclusive esqueceu de colocar como detached, né? Vou dar um Ctrl C. Voltando aqui, ó, aqui ele está fazendo download. Ó. Primeira parte ele está fazendo o pull, ou seja, baixando. O push é o envio, pull, baixar. Depois que ele faz isso, ele inicia um container a partir dessa Docker Image. E aqui está o processo em execução. Beleza, vou sair fora, Ctrl C. E era isso, pessoal. É o que eu disse, né? Ele, quando eu faço o Docker Run, ele procura primeiro aqui, não encontrou, ele vai ao registry, baixa, coloca entre as Docker Images e depois sobe o container. Então é isso que ele faz. A gente viu o push, o pull, conhecemos os principais comandos para gerenciar imagens e é isso aí. Até a nossa próxima aula.